A graça e a paz, irmãos. Amém. Minha gratidão a Deus por esse momento que me dá de ter a honra de falar da palavra dele. Meu agradecimento ao pastor, que está de férias, mas hoje está aqui louvando conosco. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo 91. Talvez, se não, o salmo mais conhecido, propagado, divulgado, principalmente nos dias de hoje. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Deus amado, Deus de paz, de graça e de bondade, me coloco neste momento, ó Pai, diante do seu altar, ó Deus, apesar de todas as falhas, para humildemente, ó Deus, pedir que meu eu seja diminuído e a sua palavra continue a ser como tem sido, poderosa sobre tudo e sobre todos, para que essa palavra nos edifique, nos dê consolo e principalmente, Pai, fortaleça a nossa fé. Seja conosco hoje, abençoe todos aqueles que estão reunidos neste momento, para aprender e para louvar o seu bom e excelso nome. É em nome de Cristo que eu peço e agradeço. Amém. Amados, durante mais ou menos uns 30 anos, eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, e entre uma das funções que eu tinha que fazer, eu tinha que visitar empresas. Eu devo ter visitado mais ou menos umas 1000 empresas. Tomara que eu não esteja mentindo, mas o número é bem grande mesmo. E é muito interessante que em muitas delas, você chega na empresa e tem uma Bíblia em um canto. Às vezes essa Bíblia ela estava na mesa do dono, às vezes estava numa estante ali do lado, às vezes tinha até um aparato de madeira assim que segurava aquela Bíblia. E na maioria das vezes, a Bíblia estava aberta em qual salmo? 91. E eu, curioso que sou, eu chegava assim disfarçadamente e folheava a Bíblia para perceber que as páginas aqui do meio estavam todas branquinhas, mas o Salmo 91 estava encardido, né? Uma palavra cearense, né, pastor? Estava amarelado pelo tempo. E é interessante que muitas pessoas usam a sua Bíblia em casa aberta no Salmo 91. Aí você vai numa lojinha dessas de R$1,99 e você vai encontrar tudo ali do Salmo 91. Você vai ter desde pulseirinhas, a carteiras, a quadros, a camisetas, bonés. O que a gente percebe é que está acontecendo nos dias modernos, principalmente no Brasil,
uma fé nas palavras do Salmo. É como se fosse uma mandinga gospel. Um negócio que a fé não está mais no Deus do Salmo, mas naquelas palavras. E para pregar essa noite, eu procurei bastante material, e você chega no YouTube e você se assusta. Tem oração para espantar a dívida, do Salmo 91, né? Oração para dor de barriga, do Salmo 91. Tem oração para tudo quanto tipo, do Salmo 91. Mas quando você lê o Salmo 91, com todas essas promessas de livramento, e olha para os dias que nós estamos vivendo, a impressão que dá é que tem alguma coisa que não está batendo. Quando eu olho para a vida dos irmãos, quando eu olho para a vida das pessoas que nos rodeiam, e vemos as dificuldades batendo a porta, a morte batendo a porta, de pessoas piedosas, pessoas crentes, pessoas tementes a Deus. E parece meio contraditório que esse salmo garanta até que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que confia em Deus, que crê em Deus, aqui diz que se ele tropeçar, os anjos vão segurá-lo, não vai deixar nem ele cair, fisicamente ou espiritualmente. A primeira pessoa que eu conheci que morreu de Covid foi um pastor de Ivaiporã chamado Vilmar. Eu ouvi esse pastor pregar quando eu era solteiro, eu namorava a Débora, há 30 e poucos anos. Um homem piedoso que a Covid levou. Eu vi a Covid levar o pastor Valdir, da cidade de Cajati, de São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus. Um homem nascido na igreja, temente, piedoso, de família fervorosa. Este homem é sogro do meu sobrinho, que também é pastor. Deus o levou. Eu vi aqui a irmã Regina, da igreja presbiteriana, mulher fervorosa, piedosa, amorosa ao extremo, que Deus a levou. E quando nós olhamos as dificuldades todas da vida das pessoas que nos rodeiam e as nossas, parece que esse salmo não se aplica, pelo menos não literalmente. E eu trouxe para vocês hoje 5 teses. Vou tentar agradar, se não pelo conteúdo, pela brevidade, tá? Então vamos ser rápido, tá bom? Da aplicação desse salmo. A primeira delas é esse sentido literal que eu estou trazendo. Eu escutei uma pregação que está disponível na internet, que conta a história de um pai de família que adoeceu, e a família fez corrente de oração, e oraram 1 mês, 2 meses, fizeram um jejum, e o pai de família morreu. E a mãe foi falar com o pastor daquela igreja: pastor, mas nós oramos, e a pessoa morreu. Por que ele morreu? O pastor disse: porque faltou fé a vocês. Porque a crença está nesse poder literal do salmo. Quando o pastor falou isso, ele deslocou o poder de Deus para o poder da fé da pessoa num salmo. A crença que esse livramento é literal pode até ser, mas não será para todo mundo e a todo tempo. Quando eu olho para essa religiosidade que eu falei para vocês todas, usando a Bíblia como amuleto, Salmo 91 como proteção contra tudo que a gente pensa, eu tenho a convicção que não é assim que funciona. Porque se fosse assim que funcionasse, nós não teríamos os grandes homens da Bíblia mortos como morreram. Se fosse literal, desse jeito que as pessoas acreditam, nem Cristo teria morrido. Que é aquele que sim, que habita no esconderijo do Altíssimo.
Quando você vai lá no Hebreus 11, e você vai ver os heróis da fé, você vai ver palavras como assim: eles foram torturados, foram açoitados, foram vítimas de escárnio, vítimas de provas, sofreram algemas, sofreram prisões, foram apedrejados, foram cerrados no meio, foram afligidos, foram maltratados, foram apedrejados e morreram. Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa, dá a impressão que o Salmo 91 não é aplicável literalmente nesse caso. Por que eu digo dá a impressão? Quando nós tiramos a lupa da vida de uma pessoa e trazemos esse olhar para o macro, para a vida humana, para a terra, aí nós vimos que o Salmo se aplica. Você vai lá no site da OMS e você vai ver, o Edson sabe bem disso, que hoje existem 8.743 doenças catalogadas no mundo. 8.743. Nós temos cerca de 70 milhões morrendo todo ano por causa dessas doenças. Que doenças? Problemas do coração, câncer, AIDS, meningite, esquistossomose, dengue, Covid. 60 milhões de pessoas por ano. Ora, vocês estão aqui, fortes, sadios, lindos, e escaparam dessas doenças. Quando você olha para o corpo humano, você vai ver que nós temos 10 trilhões de células no nosso corpo. 10 trilhões. Mas esse mesmo corpo nosso, que a gente acha tão bonito, tem cerca de 100 trilhões de bactérias. Essas mesmas bactérias estão, a grande maioria, alojadas na nossa flora intestinal. Tem gente que vai fazer uma extração de dente e uma dessas bactérias entra no dente e a pessoa morre. A maioria dessas bactérias, se entrar na nossa corrente sanguínea, nos mata. E ela está aqui, dentro do nosso corpo. São cerca de 4 quilos de bactérias nocivas a nós, vivendo dentro de nós. Quando você vai estudar sobre como é a Terra, sobre o movimento de rotação da Terra, e se não fosse os 1.700 quilômetros, se fosse outra coisa, a vida não seria possível. Quando você vê o movimento de translação da Terra, a vida não seria possível. Quando você vê a temperatura do universo, a vida não seria possível. A vida só é possível porque alguém a sustenta. E esse alguém que sustenta é o mesmo Deus do Salmo 91. Estamos aqui hoje, respirando, pela graça, pela misericórdia e pelo poder de nosso bom Deus. A visão macro é essa. Essa é a primeira teoria. A segunda tese que eu trago para vocês é que esse salmo, quando a gente olha para a vida individual de cada um e vê que não é aplicável o tempo inteiro para cada um, existe uma teoria que esse salmo se aplica à nação de Israel. Foi a nação escolhida e que Deus a faria triunfante. Indivíduos morreriam, alguns ficariam doentes, mas no final eles conquistariam a terra prometida, Canaã. Essa é a segunda tese da aplicação do Salmo 91. A terceira tese é que ela se aplica à igreja de Cristo. A igreja triunfante, que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Alguns líderes morrerão, outros nascerão, algumas heresias serão pregadas, mas a verdadeira igreja de Cristo continuará até a sua volta. Seria então uma tese da aplicação do Salmo 91. A quarta tese, e essa eu acho que é um pouco não, muito viajada, é que se aplica ao crente na vida futura, quando estiver na glória. É para mostrar como será o relacionamento do salvo com Deus. Não se aplica porque na glória não terá guerra, não terá doença,
não terá tropeços, não terá flechas, não terá terror noturno, nenhum desses problemas que o Salmo tem. E a quinta tese que nos é apresentada é que este Salmo é real, é literal, é verdadeiro, mas ele não se aplica nem a judeu, nem a gentil, nem a crente, nem a ímpio, nem a nação, nem a país. Se aplica única e exclusivamente a Cristo Jesus, porque Ele é o único que mora no esconderijo do Altíssimo. Ele é o único. Então seria um salmo messiânico, um salmo que prevê muitos anos antes a vinda de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Mas eu quero trazer mais uma ideia, mais um pensamento sobre isso. Nós aprendemos desde a escola dominical que a Bíblia a gente estuda com a Bíblia, certo? E quando você vai procurar frases do Salmo 91, aonde mais aparece? Um texto da Bíblia que aparece o Salmo 91. Ele vai aparecer lá em Mateus 4, verso 6. Quando Cristo ele está no deserto, 40 dias, jejuando, e Satanás aparece para Cristo. Aí Satanás pega Cristo, leva lá no alto do templo, no pináculo, e ele cita para Jesus o Salmo 91. Então Satanás conhecia a Bíblia, ele conhecia o Salmo 91, e eu imagino, com a minha pequenez, dele pegar o Salmo e jogar na cara de Cristo assim, sabe? Olha, está aí, ó. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui, e os teus anjos te pegarão. Que o Salmo 91 diz isso. Se tu és. E a resposta que Cristo dá a ele, Cristo responde a esse desafio extremamente infantil. Cristo responde a essa afirmação bíblica utilizando a Bíblia. Ele cita Deuteronômio 6:16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá, Sidney, e daí? O que quer dizer isso? Você sabe quem escreveu o Salmo 91? Volte lá no Salmo 91. Vamos deixar essa ponte. O Salmo 91, quando você pesquisa aqui no próprio Salmo, não tem um autor definido. Ok? Se você voltar no Salmo 90, você vai ver que ele começa ali falando sobre a oração de Moisés. Pela tradição, o saltério sempre é classificado o salmo por ordem de autor. Então, se esse salmo não fala o autor, na lógica é o mesmo autor do salmo anterior, que é Moisés. Aí quando você olha o Salmo 91, você vai ver que ele é um salmo de guerra. E quando você começa a ler uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 13, quem está falando? É Deus ou o salmista? São palavras do salmista. O verso 14, 15 e 16 são palavras de Deus. O que Moisés está falando? Nós estamos aqui já há 3 domingos que o pastor está pregando sobre Êxodo e falando sobre Moisés. E nós chegamos no momento aqui agora, que pelos estudos que eu fiz, quando Moisés escreveu esse texto, foi exatamente no momento que os espias voltaram
que só Josué e Caleb falou que nós vamos ganhar essa luta, o resto tremeu de medo, o povo ficou com medo. Alguns dizem que foi o período que Arão morreu e que Miriam também tinha morrido. Moisés estava só, velho, só que ele não tinha mais medo. Aquele mesmo medo da última pregação do pastor, aquele medo que trava, que nos prejudica, que nos assola. E a tradição que eu andei pesquisando diz que os homens de Moisés, os judeus, eles caminhavam no deserto para a luta, bradando em alta voz esse Salmo 91, gritando, tendo convicção do que eles estavam falando, porque esse Salmo 91 nada mais é do que a crença, a fé, a certeza de Moisés que Deus é Deus, que não importa nenhuma dessas dificuldades, Deus é Deus. Agora você imagina um homem como Moisés, que viu o que ele viu. Eu fico pensando, sabe, se aquela sarça ardente aparecesse para um de nós hoje falando, alguns correriam, não é? Outros vão procurar uma tecnologia ali para ver o que está acontecendo. Moisés viu essa sarça, Moisés viu os sinais, Moisés viu o mar abrir, Moisés viu a coluna de fogo, Moisés viu o maná cair do céu por 40 anos. E ele chega agora, você acha que ele tem alguma dúvida de que Deus é Deus? Passa no coração dele alguma, será que eu estraguei a minha vida? Será que ele vacila? É esse o contexto, esse é o coração de Moisés, quando ele escreve o Salmo 91. Imagine a cena: homens andando no deserto, o que habita no esconderijo do Altíssimo. 300 homens, 500 homens. Manda a guerra, menino, manda a guerra, nós estamos prontos. E se morrer? Se morrer, Deus é mais. Agora você volta lá para Jesus, Satanás olhando para ele e falando: se tu és. Imagino que Deus olha para Satanás, Jesus olha para Satanás e fala: será que Jesus precisava provar para Satanás que ele era Jesus? Será que Jesus precisava provar para alguém que Deus é Deus? Será que Jesus vacilava na sua fé, sendo filho, sendo Deus? Jesus confiava em Deus de uma forma que diz: Pai, se for possível, faça esse cálice, mas se não for, seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Ele está dizendo para Satanás: se eu fizer o que você está falando, eu vou dar prova de meu Deus. Vou provar para você, eu não preciso provar para você. E nós fazemos prova de Deus o tempo todo. Eu ministro um curso chamado Homem ao Máximo, do pastor Edwin Luiz Cole. E ele traz 5 motivos por que os judeus não entraram em Canaã. E um desses motivos é pôr o Senhor à prova. Quando a gente põe o Senhor à prova, quem não é correto nos negócios e ainda cobra de Deus que Ele o abençoe. A gente que vive na promiscuidade, perfeitamente consciente que está pecando e pede prosperidade de Deus. Há filhos que rejeitam a orientação dos pais e pede bênção de Deus. Crentes que exigem que o pastor promova o crescimento da igreja com base em programas de ação social e não na pregação da palavra, estão fazendo prova de Deus, para que Deus seja mentiroso com a sua palavra. Fazer prova de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? O que Satanás queria de Jesus é que ele fizesse isso. Prova de Deus.
Mas tanto Jesus ali, como Moisés lá, tinha convicção no seu coração, na sua alma, que Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. E eu vou pedir agora a ajuda de um outro grande homem da palavra de Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4. Pega o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos sim, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Dê um pulo agora no verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E o verso 5, sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, se a gente morrer, temos em Cristo Jesus uma casa muito melhor do que essa. Muito melhor do que essa. E é muito comum nos dias hoje, dessas provações, a gente vê pessoas questionando a Deus. Por que levou meu marido? Por que levou meu filho? Por que eu não tenho a minha casa? Por que isso? Por que aquilo? Se fosse eu fazia assim, eu fazia assado. Todas as vezes que agimos assim, nós estamos dizendo a Deus que nós podemos ser melhor do que Ele, que podemos fazer melhor do que Ele, que entendemos o mundo melhor do que Ele. E se é uma coisa que eu sei, é que nós nada somos, nada temos, nada podemos, que o nosso melhor que a gente possa fazer não passa de um pano de imundície. E eu sei o que está aqui, que foi ensinado pelo meu amigo, pelo nosso querido Paulo, que está em 1 Coríntios 15, 19. Vai lá na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 19. Pode riscar a sua Bíblia, anote ali. Tá? A Bíblia é feita para ser usada, anote. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. Quando a morte bater a nossa porta, na porta dos nossos queridos, lembre-se que Deus é o Deus de tudo. A minha sogra, ela faleceu muito jovem, com 61 anos de idade. Uma pessoa piedosa, querida. Alguns aqui a conheceram. E eu fui no velório dela.
já deve ter uns 20 anos. E o pastor, que eu não me lembro o nome, citou Jó. E eu fui naquele velório, eu fui com raiva no coração. Porque é uma senhora que não tinha nada, uma senhora que as minhas filhas amavam, uma senhora muito querida. E eu fui naquele culto com raiva no coração, porque era injusto. E o pastor, que eu não me lembro o nome mais, citando Jó, ele disse mais ou menos assim: sou grato a Deus por ter nos dado a irmã Jane, por ela ter nascido aqui perto de nós, por nós a termos conhecido, por ela ter vivido conosco 61 anos, por ela ter 5 filhos, por ela ser esposa do seu Celestino, por ela ter trabalhado na igreja da Assembleia, por ela isso, por ela, bendito o nome do Senhor. Deus deu, Deus levou. Porque às vezes na morte, a gente só vê a morte, na nossa pequenez, não vê o conjunto todo. Não vê o conjunto todo. Aí você volta lá para o Salmo 91. E você vai ver o que Deus está falando lá no finalzinho. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei, na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo com longevidade e com salvação. Deus está falando que quem for com ele terá vida eterna, terá salvação e terá aquela paz que excede todo o entendimento. Eu sei que tem irmãos que estão nos ouvindo hoje que estão com seríssimos problemas. Seríssimos problemas. Mas sabe qual é a pior coisa que você pode fazer, meu irmão, que está com problema? Ficar calado. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Procure o pastor, converse com o seu pastor, procure um amigo de confiança, um amigo com essa palavra. Orem juntos, chorem juntos, abra o coração para Deus, fale com Deus, fale com Cristo. Muitas vezes nós não abrimos o coração porque pensamos: o que Deus vai pensar de mim? É uma formiga tentando entender o ser humano. Deus já me conhece antes mesmo de eu ser nascido. Fale com Deus, procure ajuda, abra o coração, para que aquelas promessas lá do Salmo 4 seja constante na nossa vida, que diz assim lá no finalzinho: em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que não, essa vida aqui é muito passageira, eu sei que eu não moro aqui. E Salmo 94:13, que diz que Deus está para dar descanso nos dias maus, para dar tranquilidade nos dias maus. Vamos com fé, sabendo que os nossos dias são poucos, mas a glória é eterna. Que o nosso Deus vive e reina, hoje e para sempre. Amém.